Nesses dias, eu estava conversando com um amigo meu e ele fez um seguinte comentário de uma pessoa, né? Não foi nem maldoso, mas ele dizia assim, essa pessoa é um pouco maníaca, né? Um pouco cheia de mania, cheia de detalhe. E eu respondi, mas infelizmente ela não é a única, entre a nossa comunidade, entre a nossa igreja. E eu fiquei pensando, o que faz as pessoas se cheias de mania? Quem sabe os psicólogos têm outras razões mais profundas do que a minha, mas eu vejo pelo menos duas causas, né? Uma rigidez mental. Tem gente que parece que se não for do meu jeito, tá tudo errado na vida. Todo mundo faz errado, só eu que faço certo, tudo certo, né? Então, essa rigidez mental que não é boa para a comunidade, não é boa nem para si mesmo, nem para o outro, nem para si mesmo, né? Essa é a primeira causa que eu vejo. A segunda é uma vaidade, né? Quando eu acho que só eu estou certo, que só eu sei fazer as coisas e tal, eu estou me colocando no centro do mundo. Na verdade, eu sou importante, ninguém mais é importante. Então, a rigidez mental e a vaidade não ajudam uma comunidade a crescer, não ajudam a comunidade católica, cristã, a fazer boas relações, evangélicas, que possam construir pessoas humanas e cristãos autênticos. Mas Jesus deu algumas instruções para a gente. E quais são as instruções que ele deu? Vamos começar pelo Sermão do Monte, por exemplo. Ele fala de amor, de perdão, de pureza de intenção, de não condenar ninguém, de perdoar sempre. Isso tudo Jesus coloca. Mas às vezes ficam algumas ideias assim vagando um pouco aérea. Então, na ceia, Jesus deu uma instrução que é porreta. A instrução de Jesus é lavar os pés e dizer para se amar uns aos outros. E aqui ele está falando contra o poder, né? E a favor do amor concreto. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Jesus nos amou até a cruz, de braços abertos. Jesus não se defendeu de ninguém, não ficou nessa postura fechada. Ele estava de braços abertos, ele morreu perdoando. E é esse o exemplo que ele nos dá. É essa a postura que a gente tem que ter como cristão e como ser humano, né? Depois, na ascensão, quando Jesus sobe aos céus, antes ele diz, ó, vão, evangelizem, batizem. O que ele quer dizer com isso? Que é preciso que a gente saia de si mesmo, que é preciso que a gente saia da própria cultura, que é preciso que a gente vá atrás das pessoas e que a gente aprenda também dos outros. Não só a gente ensine, mas a gente aprenda. E olha, nesse texto dos Atos dos Apóstolos, tem a única reprovação que eu já vi que os anjos deram à igreja. Os apóstolos ficam ali olhando, maravilhados, Jesus subir para o céu, e os anjos batem no ombro e dizem assim: escuta, o que vocês estão fazendo aí parados e olhando para o céu? Ou seja, a única coisa que Deus não quer de nós é que a gente fique parado, olhando para cima e esqueça as pessoas que estão aqui embaixo. Então, nós como igreja, né? Nós estamos muito preocupados, por exemplo, com o direito canônico. Nós estamos muito preocupados com as normas litúrgicas. Se eu cumpri exatamente, se eu peguei o cálice desse jeito, se eu fiz essa. Gente, como a gente brinca, né? A diferença entre um liturgista e um terrorista é que com o terrorista você consegue negociar a libertação de alguém, mas com o liturgista ele vai ficar preso à norma o tempo todo, porque não tem como negociar nada, né? É bem isso, as pessoas são muito apegadas ao detalhe, ao direito, a isso, aquilo, aos jogos de poder, né? O Vaticano, as cúrias, perto dos bispos, tem sempre muitos jogos de poder, né? Eu costumo dizer, desde a época que eu sou seminarista, muito tempo atrás, né? No século XX ainda,
dizia assim que quanto mais longe da cúria, mais perto de Deus. Quanto mais longe do bispado, não do bispo, mas do bispado, que é aquele conjunto de gente que fica ao redor do bispo, né? Mais perto de Deus. Porque esse conjunto de gente está sempre disputando, está sempre querendo se graduar, melhorar, aumentar de importância e tal. Eu vejo, por exemplo, na minha diocese de São Carlos, de vez em quando o Papa tira alguém para ser bispo, né? Tira de um padre, puxa um, puxa outro para ser bispo. E o que eu vejo, a reação de gente, de padres, que querem ser bispo e que ficam chateados porque aquele colega dele foi chamado e ele não. Ai, meu Deus, esses jogos de poder. Esses jogos de poder não são das recomendações de Jesus, né? Como igreja, como discípulos, nós precisamos nos converter. Converter a quem? Aos pobres, à periferia, né? Ao serviço fraterno. A gente deveria ter uma cerimônia do lava-pés cada mês, não uma por ano. Eu acho que uma por mês. Ou deveria, quando a gente entra no ministério, a gente deveria ter que lavar o pé de todo mundo. Alguma coisa assim, que lembrasse a gente que o ministério não é uma graduação, mas é um serviço. Não é uma medalha que eu recebo, não é um título cônego, monsenhor, vigário, vigário episcopal. Não, mas é um serviço simples, tranquilo, né? Que cada um tem que ajudar o outro a crescer. A gente precisa se converter na atenção do outro. Gente, nós tivemos esse ano passado 10 padres que se suicidaram. Isso é grave na igreja do Brasil. É sinal de que a gente não está se cuidando. É sinal que a gente está brigando. É sinal que a gente está apontando o dedo. É sinal que a gente está adoecendo, mas a gente não está se ajudando. Eu não estou falando aqui de pecado, eu estou falando de falta de cuidado, né? Porque o padre, ele não é um super-herói. A teologia antiga achava que o padre tinha superpoderes por consagrar o pão e o vinho, por dar absolvição e tudo tal. Não, o padre não é um super-herói. Não, o padre, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O pessoal está lembrando só dos grandes poderes e esquecendo as responsabilidades. E a responsabilidade de nos cuidar. Seja amigo do seu padre. Tem padre que não quer ter amigos, eu sei. Bom, a gente precisa se converter ao perdão, precisa se converter à reconstrução da vida. A gente briga contra o aborto e tal, e isso é importante. Mas depois que a criança nasce, a gente deixa que a criança seja jogada na rua, a gente acha que bandido bom é bandido morto, depois que a pessoa nasce, a pessoa fica velha, então podemos matá-la porque ela já é descartável. Ela nasce com um defeito genético, um problema cardíaco, um problema de cérebro, sei lá, podemos fazer uma eutanásia. Meu Deus do céu, a gente precisa se converter à reconstrução da vida, a valorizar a vida como ela é, com todas as dificuldades do sofrimento, porque nós somos humanos, nós não somos super-heróis. Ah, meu Deus, meu Deus. Quando eu acho que isso tudo, essa reflexão toda, veio a partir daquele comentário das manias que a gente tem. Nós temos muitas manias, muita rigidez mental, muita vaidade e pouca leitura e pouco compromisso, engajamento com o Evangelho do Cristo. Quem sabe a gente precisa se converter mais. Eu, em primeiro lugar, eu tenho certeza disso. Quem sabe você também. Quem sabe todos nós. Esse é o recado do Papa Francisco para a gente. Que a gente possa escutar que a igreja precisa se converter. A igreja não precisa só se reformar. Ela precisa se converter ao Evangelho. Nós não estamos ainda evangelizados. Na época de Jesus, os apóstolos não entendiam nada. Pode ser que hoje a gente continue sem entender muita coisa do que o Cristo falou. Até a semana que vem. Muito obrigado. Deixe o seu comentário aqui. Eu quero a sua opinião sobre essa reflexão. Muito obrigado. Até mais.